Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer aí a quantidade de pessoas nesse horário, né? Eu sei que muitos estão para almoçar. Eu vou tentar ser o mais breve possível na parte de trabalho miocárdio. E, antes de tudo, eu não apresento nenhum disclosure. Esses são os meus créditos. E antes de falar do trabalho miocárdico, nós sabemos que o trabalho miocárdico, desde a curva de Sagal, a proposta, ele é dependente, sim, o strain longitudinal é dependente da pré-carga como da pós-carga. No entanto, o trabalho miocárdico ele veio a fim de minimizar, digamos assim, né, a questão da pós-carga. Então, só um exemplo do que a pré-carga e a pós-carga elas podem ser geradas. Esse é um gráfico muito elegante do professor Agenborg Stoilen, onde ele mostra o incremento da pré-carga, o incremento da pós-carga e o incremento do inotropismo, também gerando uma alteração na curva pressão-volume. Bem, quando falamos sobre trabalho miocárdico, e alguns autores preferem trabalho externo como definição, nós falamos sobre o produto entre uma força e a distância. Distância é essa que será percorrida através do volume. Então, a força nós teríamos a pressão e a distância nós teríamos, portanto, o volume. No entanto, nós conseguimos utilizar o strain para diminuir e aumentar a acurácia diagnóstica de pacientes, não só coronariopatas, mas pacientes pré-ressincronização e outras alterações valvulares. Então, o trabalho miocárdico ele é aferido entre o fechamento mitral e a abertura da válvula mitral. E esse trabalho miocárdico ele tende a gerar um produto que é o consumo de oxigênio pelo miocárdio. E quando falamos sobre trabalho miocárdico, nós devemos falar dos tempos de abertura e fechamento da válvula mitral e os tempos de abertura e fechamento da válvula aórtica. Aqui nós temos o ciclo cardíaco em si. Eu gosto de fazer muito uma miscigenação do ciclo cardíaco normal com aquele proposto por Torrent-Clasp. Então, o fechamento da válvula mitral teremos a contração isovolumétrica, a abertura da válvula aórtica, o período de ejeção, e o fechamento, portanto, da válvula aórtica, o tempo pós-ejetivo, tempo de relaxamento isovolúmico ou período pós-ejetivo. Então, nós verificamos o encurtamento e o trabalho sistólico. Infelizmente, nós não conseguimos analisar o trabalho diastólico, mas a gente pode ter uma surpresa no meio do caminho. Então, vamos lá. Quando a gente faz a análise do strain, através dos 3 planos, nós pegamos o corte longitudinal, 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras. Simultaneamente, no software, nós conseguimos avaliar a abertura e o fechamento da válvula mitral, e que pode ser feita ou pelo Doppler pulsado, ou pelo modo M, ou como preferirem. Eu gosto de fazer sempre pelo modo ou pulsado ou pelo modo M, porque acabo visualizando devido à maior resolução temporal. Então, inserimos, portanto, a pressão arterial, nesse caso 12/8, e vamos obter certas informações do software. O software, portanto, vai nos mostrar algumas informações que é semelhante àquele mapa polar gerado pelo strain. Então, esse mapa polar ele pode ter uma cor azul, que vai ser um trabalho reduzido, pode ter uma cor verde, onde o trabalho vai ser um trabalho considerado normal, ou um trabalho aumentado, no caso, um trabalho na cor amarela ou na cor vermelha. Ainda assim, o software ele é capaz de nos dar outras informações, como o trabalho construtivo, o trabalho desperdiçado e a eficiência miocárdica. É importante lembrar que, uma vez que tratamos de trabalho miocárdico, pressão,
então, medida de forma não invasiva através de um manguito e o strain miocárdico, o strain longitudinal. Então, a unidade é em milímetros de mercúrio por cento. O trabalho construtivo ele vai ser nada mais do que o trabalho realizado durante o encurtamento sistólico, mas o trabalho que pode ser negativo, pode ou não ser negativo ou positivo, e que vai ocorrer no tempo de relaxamento isovolúmico ou período pós-ejetivo. Já o trabalho desperdiçado, ele vai ser o trabalho sistólico negativo, ou seja, aquela porção que se alonga, provavelmente uma cinesia ou uma discinesia durante o período ejetivo, mas o trabalho durante o tempo de relaxamento isovolúmico ou período pós-ejetivo, como alguns autores preferem a nomenclatura devido à ativação presente ainda da banda circunferencial helicoidal de Torrent-Guasp. E o nosso grupo encontrou valores dentro de 1.650 a 2.200 milímetros de mercúrio por cento em pacientes saudáveis, aqui através do estudo do trabalho miocárdico, onde foram avaliados 200 pacientes. Na verdade, foram avaliados 300 e foram retirados 100, e foram 100 pacientes saudáveis. Então, quando nós olhamos o trabalho miocárdico, o software ele vai apresentar esse mapa e ele vai apresentar um loop. E esse loop vai apresentar os tempos de abertura e fechamento da válvula mitral. No entanto, é importante frisar... Opa, cadê? Aqui, pronto. É importante frisar que um trabalho miocárdico, portanto, ele vai pegar esse período de contração isovolúmica, o período de ejeção e o período de relaxamento isovolúmico, portanto. E nós podemos fazer a análise tanto global quanto segmentar, como veremos adiante. Nesse caso, nós escolhemos uma porção apical, onde o trabalho ele se encontra aumentado de acordo com os parâmetros da normalidade. E existem inúmeros trabalhos em periódicos internacionais falando a respeito da execuibilidade do trabalho miocárdico como preditor de melhora na ressincronização, quando o septo ele se apresenta menor e a parede lateral se apresenta maior, na estenose aórtica com a classe funcional, no esforço e no paciente coronariopata. Notem os senhores que nesse trabalho nós conseguimos observar que cães submetidos à estenose aórtica tiveram uma diminuição do strain longitudinal, porém, de forma compensatória, eles tiveram um trabalho miocárdico um pouco diminuído, no entanto, ainda de forma compensatória. Notem que a curva de strain ela vai para a direita, ela tende a ir para a direita, enquanto no a estenose aórtica, essa curva ela tende a ir mais para a esquerda devido ao aumento do strain longitudinal. Um outro trabalho muito elegante, apresentado também em periódico internacional, foi um trabalho avaliando 126 pacientes com síndrome coronariana sem supra de nivelamento do segmento ST, equiparando, portanto, o trabalho miocárdico com o strain longitudinal isoladamente. E foram utilizados como regras quatro ou mais segmentos, classificando, portanto, a área sobre o risco funcional, e o corte foi de 1.700 milímetros de mercúrio por cento. E o trabalho miocárdico, portanto, demonstrou maior sensibilidade e especificidade em relação ao strain longitudinal, que foi considerado como baixo, com valores menores de menos 14%.
a sensibilidade foi de 81 versus 78 e a especificidade foi bem significativa, de 82% contra 65%. Um outro trabalho mostrando, portanto, o trabalho miocárdico, ou myocardial work, em pacientes pré-ressincronização, com valores de septo, portanto, diminuídos, com alongamento durante a sístole. Nós observamos também uma perda durante a contração isovolumétrica, uma perda durante o período ejetivo e durante o tempo de relaxamento isovolúmico ou período pós-ejetivo. Notem que após a ressincronização, nós temos valores, né, onde temos uma contração isovolúmica com uma discreta perda, porém o tempo de ejeção e o tempo de relaxamento isovolúmico, eles têm um aumento. Então, nós podemos considerar pacientes para ressincronização, nós temos valores inferiores no septo, um loop como esse no septo e um loop na parede lateral como esse mostrado à direita. Notem que aqui a parede lateral, quanto maior, portanto, o trabalho miocárdico da parede lateral, melhor se beneficia o paciente pré-ressincronização. E como um exemplo, eu coloquei um paciente com uma estenose aórtica, com o flow low gradient, uma área valvar de 0,9, no qual era bastante duvidosa. E isso vai em acordo com o que foi dito pelo Marcelo, com o que foi dito pelos palestrantes anteriores, que notem os senhores como o trabalho miocárdico ele se encontra dentro dos limites da normalidade para o software. No entanto, para o nosso trabalho, ele foi considerado aumentado. E notem que mais de 4 segmentos, portanto, estão aumentados no ápice. Isso provavelmente deve-se à isquemia subendocárdica das porções basais, fazendo com que o epicárdio haja uma sobrecarga e, portanto, aumente o twist miocárdico. Quando colocamos em certo segmento, nós conseguimos medir o índice, né, do trabalho miocárdico. E esse índice, ele é muito importante, que vai de 0 a 100 e é o trabalho construtivo dividido pelo trabalho construtivo mais o trabalho desperdiçado. Notem os senhores que quando eu coloco o cursor nessa região azul, onde teve uma eficiência miocárdica de 93%, notem que a curva pressão-volume, ela se encontra bastante alterada daquela normal vista nesse paciente de forma global. E quando colocamos em outro segmento também, então nós conseguimos discernir esses pacientes que vão se beneficiar, portanto, futuramente de um implante valvar percutâneo, uma vez que essa senhora tem 91 anos. Além disso, nós podemos utilizar o trabalho miocárdico, eu tenho diversos trabalhos aqui, na verdade, diversas casuísticas de estenose aórtica, insuficiência mitral, cardiomiopatia induzida por bloqueio de ramo esquerdo, e que nós conseguimos observar nitidamente no trabalho miocárdico. Esse é só um exemplo, portanto, da insuficiência mitral e como ficaria um loop da insuficiência mitral e da insuficiência aórtica. Em cima, a gente tem a insuficiência mitral, portanto, com uma curva, perda do período de contração isovolumétrica, um período ejetivo muito elevado e um período de relaxamento isovolúmico normal. Ao passo que na insuficiência aórtica, nós teríamos basicamente os mesmos princípios. No entanto, tempo de contração isovolumétrica, ele parece ser maior do ponto de vista do strain, ao passo que ele vai
diminuindo e aumentando de acordo com a pressão na curva pressão-volume. Então, é muito interessante quando observamos esse tipo de trabalho, essa nova tecnologia, esse software para análise desses pacientes. Pacientes com doenças valvares, cardiomiopatias restritivas, hipertróficas, estenose aórtica, uma série de utilidades nós podemos utilizar o trabalho miocárdico, inclusive para predizer se esse paciente ele vai responder ou não, qual é a classe funcional ou não desse paciente. Esse é um outro gráfico muito elegante também do professor Agenborg-Stoilen, onde nós conseguimos observar, portanto, os tempos de abertura e fechamento da válvula mitral, correlacionando, portanto, com os eventos do ciclo cardíaco e com a complacência e a elastância, não só arterial, como a elastância ventricular. E nós temos uma curva adequada, um loop adequado de pressão-volume, portanto, quando nós temos um acoplamento ventrículo arterial adequado. E esse, para terminar, acredito que venha a ser o futuro. Notem que esse paciente ele tem uma pressão de 126 por 78, se eu não me engano, vai aparecer aqui, e um strain limítrofe de menos 18%. No entanto, o trabalho miocárdico ele se encontra dentro da normalidade. Mas notem que quando a gente cruza exatamente esses dados propostos por Agenborg-Stoilen, ou seja, quando nós aferimos a pressão sistólica e a pressão arterial média, nós conseguimos obter e gerar um cruzamento da pressão arterial média. E obtendo a pressão arterial média, mais a estimativa do E', mais a equação de Naguet, nós podemos estimar, portanto, a pressão de perfusão de artérias coronárias. E, em breve, talvez, nós possamos estar estudando a análise da função diastólica pelo trabalho miocárdico. Bem, é essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado.